Olá, senhores, bem-vindos à aula de análise de desempenho. Então, nessa aula a gente vai abordar a utilização dos indicadores para a gente fazer análise, identificação de pontos que a gente pode aprimorar para chegar ao nosso objetivo final, nosso resultado. Então, nessa aula iremos abordar como utilizamos os indicadores KPI para analisar o nosso desempenho, tanto durante o nosso dia de trade quanto em prazos mais longos. Com base na análise então de desempenho, conseguimos identificar pontos específicos na qual precisamos de aprimoramento, visando atingir nossas metas estabelecidas. Conseguimos então ter uma visão mais realista do que diz respeito a sermos lucrativos como traders ou não. E conseguimos então definir como gerenciamos nossa posição ao longo de nosso dia, qual técnica, estratégia operacional devemos utilizar. Então, basicamente, nessa aula, a gente vai ver alguns exemplos de relatório de performance e tentar identificar pontos positivos e negativos, pontos na qual precisam ser melhorados ou não, ok? E o que tem, conversar um pouco sobre o que tem relação, o que pode ter relação, são diversas variáveis que podem ter relação com indicadores específicos dessa análise de performance. Tá? Então, análise e identificação. Primeiramente, análise. Tá? A gente faz a nossa análise de desempenho através dos nossos indicadores de performance. E a partir daí a gente consegue então extrair as informações objetivas e diretas. Tá? A parte subjetiva, o que está realmente influenciando para que tenhamos esses indicadores, aqueles dados que a gente está fazendo a análise e a leitura, tá? São diversas outras variáveis. E, para após isso, então, seguimos para o processo de identificação de qual aspecto está influenciando em tal dado. Identificação. Então, com a análise já feita, a gente tem as condições de identificar pontos específicos que precisamos melhorar. Fazendo isso sempre, estaremos sempre em busca da excelência. Isso é importante. Isso está puramente atrelado a técnicas operacionais, aos pilares realmente que formam um trader consistente, que são a performance, a análise, o gerenciamento do trade, e mindset, parte psicológica, disciplinar. A performance a gente identifica através dos indicadores e a identificação dos pontos realmente que precisam de aprimoramento para que a gente atinja o lucro esperado, atinja a meta esperada, aí tem relação muito íntima com essas outras variáveis que são a parte realmente de gerenciamento de posição, plano de trade, aspecto psicológico, disciplinar, mindset e essas outras variáveis aí que são extremamente importantes. Tá? Vamos lá para os nossos exemplos então. A gente tem o primeiro exemplo aqui no relatório de performance. Tá? Então, analisando esse exemplo de relatório de performance ao lado, a gente pode identificar pontos a serem melhorados e aperfeiçoados. Indicadores que nos mostram de forma clara desvios técnicos, psicológicos e disciplinares. Então, a gente parte da premissa que a gente analisa, identifica os pontos que a gente tem que aprimorar, corrigir, faz a correção e vai para o resultado. Ok? Então, basicamente, pontos que a gente analisa na nossa análise de performance. Ok? O fator de lucro, profit factor, chamado, é basicamente a capacidade que essa estratégia tem de gerar um lucro em determinado tempo. Ok? Ela não significa, esse indicador não significa lucratividade ou não, tá? Profitability ou não, não indica isso. O fator de lucro identifica a capacidade que essa estratégia ou que esse operacional que a gente está fazendo tem de dar dinheiro em determinado tempo ou não. Então pode ter fator de lucro pequeno, mas constante também dando dinheiro, pode ter um fator de lucro muito alto, mas na qual tenha 1 ou 2 dias com esse fator de lucro muito alto, mede um potencial muito grande de ter lucro, porém não todos os dias assim. Vamos lá. Percentual de operações vencedoras, o nosso win rate, razão, média, lucro, média, prejuízo, nosso payoff.
ok? E aqui tem a média de operações vencedoras, média de operações perdedoras. Se a gente dividir uma pelo outro, vai dar o nosso payoff. Tá? Maior operação vencedora, maior operação perdedora e declínio máximo, topo ao fundo, max drawdown. Tá? Esses são os indicadores principais que a gente utiliza para fazer a leitura, para fazer análise, né? Identificar, corrigir e ir para o resultado. Tá? Então, analisando esse relatório de performance, tá? Notem que foram realizados 26 trades, tá? Win rate 34% é um número abaixo do esperado, tá? O payoff para esse win rate não é adequado, que é 1,26, não gera lucro com esse percentual de operações vencedoras. Teria que ter um percentual de operações vencedoras aí para cima de 50%, 60% para realmente ter esse payoff de 1,26 sendo lucrativo. Tá? Os padrões, a gente pode dizer que dentro do plano de trade, tá? Seguindo um plano de trade, os padrões de operações vencedoras, a média de operações vencedoras, maior operação vencedora, tá? E até estão dentro de uns limites aceitáveis, que é média de operações vencedoras é maior, tá? A maior operação vencedora é maior do que a perdedora, isso está um limite aceitável, é um operacional aceitável, ok? Loss string 4 trades perdedores tem um sinal de alerta nesse dia já, tá? Já teve um sinal de alerta. Então, basicamente, tá? O drawdown também foi grande, tá? O drawdown foi grande. Então, basicamente, fazendo uma leitura bem objetiva desse relatório de performance, a gente pode identificar que teve um operacional até adequado, ok? Adequado, porém, né, ficamos na taxa de acerto, tá? Então, basicamente, teríamos que melhorar essa relação aqui entre os dois, tá? Ou realmente aumentando de forma expressiva esse payoff, mas melhorar a taxa de acerto seria o mais... tentar colocar a taxa de acerto para 45%, 50% e tentar melhorar um pouco o payoff. Já daria um saldo líquido aí, de resultado financeiro positivo já seria adequado. Tá? Então notem que assim, foram 26 operações, né? E foi um operacional até adequado, tá? Não fugiu dos padrões. Okay? A única coisa que fugiu mais, que destoou, foi a taxa de acerto. Mas notem o loss string, que já tinha também dado um sinal que não tá sendo um dia tão, em termos de desempenho, né? Não está sendo um dia tão bom para esse trader. Okay? Então é natural, mas se manteve dentro dos limites, né? Se manteve um operacional de stop também, né? Nunca maior do que o lucro, porém foi um dia que realmente fechou negativo, teve bastante trades realizados, mas é um dia que até o operacional em termos de indicadores está adequado, porém um dia negativo, tá? Um dia normal, digamos assim. Não teve nada muito gritante, a não ser o drawdown mesmo, que foi de R$ 106, né? Que saiu de um pico até o outro, foi um drawdown grande, tá? Então, provavelmente foi por uma sequência de loss string, uma sequência de 3 perdedores, loss string, tá? Provavelmente foi isso. Então, esses indicadores são atrelados, né? Então, a gente tem uma sequência de perdas, se a gente já está positivo ou não, né? A gente vai para um drawdown muito grande, depois a gente retorna, né? E não retorna, é muito difícil com um drawdown grande, muito difícil retornar para o nosso ponto de equilíbrio. Tá? Então, quanto maior o nosso drawdown, maior de um pico até o outro mesmo de declínio, tá? Fica muito mais difícil da gente retornar. Okay? Então sempre é bom ter o max drawdown abaixo aí, né, de 100%, 80%, 50%. Okay? Seguindo, vamos ver outro relatório de performance. Tá? Saldo líquido total, R$ 80. Tá? Lucro bruto 312, 232 de prejuízo, fator de lucro 1,34. Foram realizadas várias operações, 43 trades.
ok? Percentual de operações vencedoras. Notem aqui, 51%, tá? Quase, praticamente metade das operações. Ok? Porém, payoff, quando a gente tem, é isso que eu estou falando, eu falei na aula anterior, quando a gente tem um percentual de operações vencedoras, mesmo com 50%, e a gente tendo um payoff acima de 1, tá? O resultado é positivo. Tá? O drawdown foi aceitável, abaixo de 100%, 80%, 67% é um drawdown considerável, mas é aceitável. Tá? Então, o que houve aqui? Maior operação perdedora, R$50. Está um pouco de desacordo, né, com a maior operação vencedora. Foi um stop realmente mais longo. A maior sequência perdedora foi 3, está até dentro dos padrões, e a maior sequência vencedora foi 3. Então, é um operacional que está dentro ainda dos limites, não tem nada gritante. Tá? O que precisaria ser, poderia melhorar aqui, né, realmente, é melhorar o payoff. Melhorar o payoff. Tem uma taxa de acerto de 51%, 55%, tem que ter um payoff de 1.30, 1.5. É um payoff mais adequado para ter um resultado mais expressivo. Tá? Então, notem que assim, a gente vai pegando e vamos montando uma história. Né? Então, a gente tem uma taxa de acerto, né? A gente considera adequada essa taxa de acerto. Né? A gente tem um payoff que é adequado, mas pode ser melhorado. Tá? Drawdown, a gente tem um drawdown aceitável para a estratégia. É adequado. Ok. E a gente tem um stop aqui que ocorreu mais realmente fora do padrão. Tá? Isso tem que ser corrigido. Isso não pode acontecer. Isso também está atrelado ao nosso plano de trade e cumprir realmente o nosso máximo de loss. Ok, aceitável. Tá? Então, basicamente, estou lendo de forma, não sei o que aconteceu, não sei o que houve nesse dia, não sei como é que foi. Tá? Estou basicamente analisando só esses dados que eu tenho aqui. Ok? Então, tem uma ou outra coisa a serem melhoradas, mas os números, os indicadores estão dentro dos padrões de performance aceitáveis. Tá? Aceitáveis que a gente diz não tem um número fixo para dar, porque cada perfil operacional, cada estratégia operacional, cada técnica de day trading tem varia esses indicadores. Geralmente o scalping está mais atrelado ao percentual de operações vencedoras e menos ao payoff. Operações mais longas está mais atrelado ao payoff e menos à taxa de acerto. Geralmente é isso. Tá? Claro, mantendo um payoff maior e uma taxa de acerto maior é a performance mais adequada e melhor. Porém, é muito complicado de manter isso a longo prazo. Tá? Ok? Bom, vamos lá. Seguindo o próximo exemplo. Olha esse exemplo como é interessante, tá? No exemplo anterior, foram realizados 43 trades, passei com R$80, tá? Tendo o que? Payoff de 1.16, né? 1.16, tá? Notem nesse exemplo, foram realizados somente 3 trades, ok? Porém, um trade que esse trader aumentou o lote, realmente gerenciou o trade da forma adequada, tá? Transformou isso num payoff de 12.42, tá? Mesmo com uma taxa de acerto de 33.33, ok? Claro que só tem 3 trades, mas é a amostragem que tem desse dia. Tá? Olhem o drawdown, menos R$33, 19%, isso é muito bom esse dia. Então, não está atrelado à quantidade de trades que fazemos também, mas está atrelado também à qualidade dos trades que vamos fazer e como que a gente gerencia os trades. Tá? Então, mesmo tendo um percentual de operações vencedoras muito abaixo do esperado, o drawdown de 12 é enorme, né?
Então, maior operação vencedora foi somente uma operação vencedora que deu R$ 205 contra a maior operação vencedora que foi 24. Tá? Ou seja, é um perfil operacional um pouco diferente, né? É um perfil operacional na qual são poucos trades realizados, não é tanto scalping nesse relatório de performance, né? Então, procurando trades de maior qualidade, tá? Sabendo gerenciar os stops e sabendo realmente alavancar, né? Quando o trade estiver indo a favor. Tá? Ou por aumento de lote, aumento lotes era parcial. Tá? Muito provável, né? Muito provável, isso é uma estratégia, é trabalhar com lote reduzido e realmente aumentar o lote com trades de uma maior, que consideramos uma maior probabilidade. Tá? Com isso a gente consegue ter esses indicadores assim, ok? De um payoff muito alto, mesmo tendo uma taxa de acerto baixa, né? A gente tem um payoff que compensa todos algum outro stop que a gente teve que foi curto, mas quando realmente ele vai a favor, a gente deixa rolar mais. Isso é característico mais de operações de day trading, tá? O percentual de operações vencedoras menor e o payoff maior. Para 2, 3 payoff, claro que o payoff aqui foi muito maior, ok? Mas é um dia totalmente adequado, tá? Totalmente adequado, indicadores de performance muito adequados, ok? Vamos lá, mais um exemplo. Esse dia foram realizados 40 trades, tá? Percentual de operações vencedoras 52%. Notem o payoff 1.31, acima de 1. Tá? Enquanto o payoff estiver acima de 1 mesmo, com 50% de acerto, vamos estar fazendo dinheiro. Claro que temos que considerar o que? Não é o ideal, né? Manter os 50% por causa do custo. Olha quantos trades foram realizados, 40, tá? Por causa do custo. Então, tendo isso, vai descontar, vai dar R$ 20, por exemplo, de lucro líquido. Tá? Então, não é o mais adequado. Tá? Não é o mais adequado. O interessante realmente seria até diminuir o payoff, aumentar a taxa de acerto. 40 operações é um perfil mais de scalping, né? Tem que realmente buscar uma taxa de acerto maior, porque senão o custo come o lucro. Tá? O drawdown é aceitável, 50%, R$ 56. Tá? O resto está dentro dos parâmetros. Né? Isso indica muito, esses indicadores aqui, tá? Indica muito a respeito da nossa parte disciplinar e nossa parte de plano de trade. Ok? R$ 14 média de operações vencedoras contra perdedoras, R$ 41 foi a maior operação vencedora, a maior sequência perdedora foi 4. Tá? É um número que tem um alerta, mas acima disso realmente fica complicado, mas é um número aceitável ainda, e a maior sequência vencedora também foi 4. Tá? Então, basicamente, olhando um operacional esse aqui, realmente mais de scalping, né? Tem que ter uma taxa de acerto maior, tá? São muitos trades realizados e mesmo tendo um payoff aí de 1.31, né? Não foi foi um resultado até bom, depende do tamanho do lote, claro, mas muitos trades e o lucro, né, é destruído pelos custos. Tá? Então tem que ter essa medida, esse meio termo entre número de trades, percentual de operações vencedoras, win rate. Aí a gente tem que ir e ver se realmente fizemos operações mais de day trade, né, ou de scalping. Perfil operacional mesmo. Tá? Scalping está atrelado a uma taxa de acerto maior. Operações de day trade está atrelado a um payoff maior. Tem como ter operações de scalping com payoff maior? Tem. Tá?
os números estão adequados em termos de stop, stop máximo, loss string, drawdown, tá? Mas mesmo com notem, mesmo com um relatório de performance dentro dos parâmetros, não significa que é lucrativo, né? Por causa dos custos. A gente tem que sempre colocar os custos, mesmo tendo um relatório de performance assim, não pode ser que não seja tão lucrativo quanto ter um relatório de performance de repente com um percentual de operações vencedoras de 30% e um payoff de 5, né, 6. Menos trades, trades de maior qualidade. Então, tudo é um equilíbrio, tá? A gente tem que buscar esse equilíbrio. Ok? Outro relatório. Vamos lá. Menos R$56. Tá? Percentual de operações vencedoras. 34%. Bem abaixo, né, do esperado. 26 operações. Operações de realmente perfil mais de scalping. Não adequado a scalping. Tá? E os limites aqui estão de acordo. Payoff maior que 1. Drawdown muito maior. Tá? Muito grande. 189% é muito grande entre um pico que estava até um outro pico antes de chegar ao próximo. Tá? Essa maior perna aqui foi muito grande. Tá? Então, quando a gente tem um drawdown muito grande também, a gente parte o quê? A gente parte para um número muito grande de trades para quê? Para recuperar e ir para o nosso ponto de equilíbrio novamente. Né? Então, os custos aí começam a impactar. E então, basicamente, o que está aqui foi um dia que teve uma sequência, talvez perdedora, né? Ela teve 4 trades, que também pode ter levado a esse drawdown grande, esse max drawdown aqui do dia. Tá? E os tops aí, a princípio de acordo, né? E porém, para recuperar realmente vai ter que aumentar o número de trades, vai realizar mais trades, ok? Fechou no negativo, então tem muitos trades, está no negativo, taxa de acerto baixa, tem um sinal de alerta, loss string aqui, e dentro dos parâmetros aí até de plano de trade, porém não um dia tão favorável aí para ter um desempenho adequado, tá? Para ter uma lucratividade. Tá? Então é por isso que é importante, a gente falou de loss string, é importante parar, dar um tempo. Por quê? Porque 4 trades na sequência, né, termina matando o lucro que já tem ou até saindo do 0 a 0 indo direto, tendo um drawdown muito grande. Né? Então a gente tem que recuperar basicamente isso aqui, que é um valor grande, para depois disso aqui ainda ter lucro. Okay? Então se torna muito complicado. Então a gente tem que evitar essa sequência perdedora. Tá? Tem que tentar evitar essa sequência perdedora. Se a gente nota que a gente não está num dia bom, tem uma sequência perdedora aí de 3 6 vai para o quarto, a gente tem que dar um break, parar e colocar a cabeça no lugar. Tá? Não teve nada gritante aqui a não ser o drawdown e taxa de acerto. Tá? Taxa de acerto baixa mesmo. Ok? O payoff adequado, os limites adequados aqui. Vamos lá. Vamos ver um outro dia, vamos ver do cheio aqui. Lucro, saldo líquido, 2.234. Tá? Foram realizadas 43 operações. Scalping. Olha a percentual, win rate, 81%. Muito adequado ao perfil operacional. Olha o payoff, 0,51. Tá? Esse payoff está adequado a essa taxa de acerto, está adequado ao operacional ou não? Payoff de abaixo de 1, considero nunca sendo adequado. Tá? Nunca sendo adequado. Ok? Por quê? Teve 35 operações vencedoras, tá? 7 operações perdedoras, porém teve algo que aconteceu aqui que pode ser catastrófico. Tá? Então,
não está de acordo, né? Mesmo tendo o percentual de operações vencedoras grande, de 80%, isso significa que foram realizados vários trades buscando um gain curto, tá? Mas teve um loss muito grande, tá? Então, mesmo com essa taxa de acerto, o payoff teria que ser próximo de 1, e aí estaria muito adequado. Tá? Market drawdown adequado, sequência de perdedora adequada, sequência vencedora ótima, tudo dentro dos parâmetros. Tá? Só que a média de operações vencedoras foi metade das operações perdedoras. Significa que de 7 trades, provavelmente teve 1 ou 2 que foram trades muito maiores do que o aceitável. Tá? Aí a gente parte para realmente parte disciplinar, desvio de plano de trade, questões de mindset e tudo mais. Ok? Então, basicamente, analisar o relatório de performance, identificar pontos que não estão tão adequados, nos levam o quê? Nos levam a perceber e ter a capacidade de buscar onde está a origem do problema. Então, média de operações perdedoras, nosso payoff está muito ruim. Provavelmente um stop, 7 operações perdedoras, porém com um payoff de 0,51, isso é péssimo. Isso basicamente nos leva a crer não admitir a perda, não lidar com a perda, não limitar o risco, não administrar o risco da melhor forma possível. Se administrasse o risco da forma possível, eu faria esse dia aqui R$4.000. Tá? Bom, próximo exemplo. Menos R$244. Tá? 16 operações no dia, 75% de acerto. Adequado. Até aí. Tá? Até esta parte. Agora vamos ver a outra parte. Olha o payoff, 0,26. Ninguém sobrevive a esse payoff. Pode ter taxa de acerto de 100%. De 90%. Tá? Ninguém sobrevive a esse payoff aqui. Ok? Média de operações vencedoras, R$77. Média de operações perdedoras, 292. Totalmente fora. Né? Maior operação vencedora, 240. Maior operação perdedora, 760. Olha o drawdown. 393,44. Como que tu vai recuperar um dia desses? Muito complicado recuperar um dia desses. Tá? Então, perfil mais ou menos de scalping mesmo nesse relatório de performance, porém, novamente, stop longo, fora do padrão, fora do plano de trade. Aonde que está o problema não é falar que o stop, eu não estopei curto, eu estopei longo. Esse não é o problema, tá? O problema é da onde que vem, da onde que originou essa motivação de não estopar. Isso basicamente é gerado por desvio de mindset, de entender a natureza do mercado, incorporar isso de forma plena, okay? Entender que o mercado é randômico, entender que o mercado é up ticks e down ticks, entender que o operacional não é pensando no dinheiro, mas na excelência em entrar e sair do trade. Não admitir perder é muito ruim. Muito ruim. Então, notem que isso, num dia, pode ter dado um loss pequeno, mas isso a longo prazo não se sustenta. Esse tipo de desvio, esse tipo de erro. Isso são erros que têm que serem corrigidos. Tem que analisar isso, analisar o relatório. Ok, eu fechei o dia negativo com menos R$244. Tá? Eu fiz 16 operações, está de acordo com o número de operações, ok. O percentual de operações vencedoras foi 75%. Ótimo. Payoff 0,26, péssimo. Maior operação perdedora, muito mais que o triplo do que eu ganhei. Né? Horrível. A maior operação perdedora, R$760 para 240 da maior,
não é assim, tá? Porque esse dia, agora eu vou mostrar o gráfico de operações disso aqui, tá? E notem uma coisa, olha aqui, tá? Nesse dia, ok, fechou menos 244, mas isso aqui não é saudável, tá? Foi um stop muito mais longo, diversos trades pequenos para recuperar esse prejuízo aqui, tá? Para não fechar no 0 a 0 e colocar mais todo o custo em cima, no fim deu menos R$ 500 aí no dia. Tá? Então não é adequado. Isso aqui é um fator que a gente tem que observar e ir para correção. Isso aqui não pode deixar passar. Tá? Então o relatório de performance nos dá um caminho, tá? Onde tem algumas regras a serem seguidas e a gente tem que se manter dentro desses limites no nosso operacional. Quando a gente tem dados assim, tá? A gente tem que partir para a correção. Então a gente fez análise, a gente identificou da onde a origem do problema. Pô, qual é a origem do problema? Bom, é mindset, eu não aceitei perder, eu não estou lidando com a perda da melhor forma possível, eu vou ter que o quê? Mudar a forma de pensar. Eu vou ter que pensar de outra forma operando no mercado. Tá? Não estopar dizer assim, qual foi o problema que tu teve hoje? Eu não estopei adequado, eu não estopei curto, eu estopei longo. Esse não é o problema. O problema está muito mais além disso aí. Tá? Eu estou fazendo um operacional bom, tem uma taxa de acerto boa, porém eu não estou conseguindo ter um payoff bom. Eu estou sempre sendo do trade rápido. Mindset. Não estou tranquilo, o mercado vai a favor, eu já quero sair. Mindset, foco no dinheiro. Busquem a origem então dos problemas. O foco, estou focando no dinheiro, eu estou vendo o financeiro para frente, eu já quero colocar no bolso. Eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar de forma fria, eu tenho que olhar o mercado de forma neutra, ver que realmente o fluxo sendo a favor, deixa aí, né? Voltou, estopa, vai assim. E então é aprimoramento. Fez a leitura, identificou, fez a leitura do relatório de performance, identificou o que tem um desvio aí, tá? Em termos de indicadores, busca a origem desse problema, vai para a correção, aprimora e aí vai obter o resultado disso. É sempre isso, tá? Tem que sempre fazer isso. A gente vai identificar vários pontos dentro do relatório, ok? Bom, conclusão então. Com base na análise, a gente consegue identificar onde e por que não estamos conseguindo obter resultados satisfatórios durante o nosso dia, mês e ano. Tá? Cada indicador ou conjunto de indicadores pode ter relação com diversas motivações diferentes. Por que eu não vou atrelar um indicador, dois ou resultado a alguma motivação, a um problema, aonde eu tenho que buscar? Porque podem ser N variáveis, pode ser diversas variáveis, tais como plano de trade, mindset, adaptação, o mercado mudou, o ativo que eu estou operando mudou, eu não me adaptei ainda, eu estou começando a ter, né? Um loss string, uma série de trades perdedores maiores, a minha taxa de acerto não está boa, opa, tá na hora de parar e rever o que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo? O mercado mudou, eu não me adaptei, eu tenho que me adaptar. Como que eu vou me adaptar? Bom, eu vou diminuir o lote, eu vou operar outro ativo que eu também gosto de operar. Que mais? Eu vou fazer um outro plano de trade mais adequado para essa performance que eu estou tendo agora, que eu não me adaptei ainda no mercado. Eu vou mudar minha estratégia operacional. Tá? Eu estava estopando mais longo antes, o mercado está mais volátil, eu vou começar a estopar mais curto. Eu vou começar a fazer a parcial já com meio ponto ou com ponto. Adaptação, tem que se adaptar. Tá? Foi identificou que a performance está dando esses dados, tem que se adaptar. Tá? Ativo, o horário, o volume. Pô, tô operando no horário do meio-dia, tem pouco volume. Não posso querer um operacional de fazer. Claro, depende do volume também, depende se realmente está tendo negócio ou não naquele horário. Mas não posso querer fazer um trade de 20 pontos no horário na qual não tem volume, mercado parado, não está saindo lote grande.
tá? Não tem a capacidade de energia realmente de movimentar o preço, mudar de patamar esse mercado. Então não adianta a gente ficar querendo achar trade aí, tá? Então, pô, eu sou um cara que faço operações mais de day trade, mas nesse horário eu vou ter que me adaptar, vou ter que fazer mais operações de scalping, né? Mas não vou ter stop de day trade, não vou ter stop de 5 pontos, não vou ter, não, stop de 1 ponto, vou zerar com 1 ponto, vou zerar o próximo com 1,5 ponto, de repente voltou pro preço, eu zero o outro, né? Então tem que mudar, tá? Tem que mudar, né? Ah, eu estava operando só de manhã, agora só posso operar de tarde. Pronto. Relatório de performance, indicadores vão dar já a ideia para vocês do o que está acontecendo. Não está acertando o trade, né? Não, a taxa de acerto está ruim, payoff está ruim, mercado nesse horário é menos volátil, está difícil de fazer uma zerada parcial, tem que se adaptar, tem que mudar, tá? Mas é identificar o problema, tá? Não a consequência, mas identificar a origem do problema, ok? Disciplinar, mindset que eu falo, não é só assim, ó, ah tá, eu sei disso e pronto. Não, mindset que eu estou falando é realmente incorporar essa parte randômica do mercado, saber que não existe o mercado, são vários players ali, várias pessoas interagindo, saber que a gente não muda a história, tá? Não tem essa capacidade e a gente nunca vai saber o futuro. Então, a única coisa que a gente tem que fazer ali é clicar para entrar no trade e clicar para sair do trade. Só isso. A gente não está no mercado para fazer, não podemos pensar em fazer dinheiro e muito menos em recuperar dinheiro. É a forma de pensar e aprender, pegar os erros para aprender e não para dar realmente tirar a nossa culpa, tá? Colocar a responsabilidade total sobre o que a gente está fazendo. Nós somos os culpados dos resultados, nós, não o mercado, tá? Nós somos os culpados. Nós que decidimos entrar no trade, nós que decidimos quando sair. Se você escolheu sair com 5 pontos, você é o culpado, não é o mercado. Não é o mercado que te arrancou 4 pontos, 5. Tá? Nós mesmos arrancamos 4 pontos ou 5. Okay? Então, mudem a forma de pensar. Pô, é desvio disciplinar? O que está acontecendo, né? Então, tem tudo é relacionado, tá? Desvio disciplinar é relacionado com mindset, né? Plano de trade é relacionado com adaptação, que é relacionado com o ativo que a gente está operando, que é relacionado com o horário. Tem que buscar a fundo a origem do problema, tá? Teoria. Pô, não entendi o que é tal conceito, não estou entendendo. Aí nós vamos para mais uma parte um pouco diferente, que não é muito essa parte de mindset, psicologia, disciplina, e a gente vai para a parte técnica mesmo. Não, eu não entendi tal conceito, eu não estou conseguindo implementar isso, eu não entendo o que é, não entendo o que é uma absorção, não estou conseguindo enxergar, não entendo o que é uma exaustão, ok, tá? E tem relação total com o gerenciamento de posição ao longo do dia. A gente falou, eu falo de diminuir o lote quando está para trás, próximo do stop loss tem que diminuir o lote, quando está para frente, próximo da meta, se sente confortável com o financeiro, diminui o lote para não devolver, porque se devolver, né, metade do que já fez, vai gerar uma frustração. Essa frustração é o gatilho para quê? Para que que a gente saia do mindset, para a gente que saia da disciplina, saia do plano de trade, aumente o lote, fique irritado e transforme aquele dia que estava tudo controlado em um dia totalmente descontrolado. Okay? Então temos que ter regras definidas e temos que cumpri-las, tá? Então tem várias variáveis. Então é isso que não tem como a gente medir isso, tá? Cada um vai ter que sabe o que são os indicadores e saber. Tem que ter um equilíbrio entre os indicadores, tá? Tanto as operações de scalping e day trade. Tem que ter esse equilíbrio e tem que fazer realmente ir a fundo, né, na origem do problema, o que está gerando aquilo. Mas o importante é ter um relatório de performance adequado. Pô, eu tenho um payoff acima de 1, tenho uma taxa de acerto tive hoje de 45, mas realmente eu tenho de 55 na semana. Eu pego um relatório de performance de um mês, por exemplo, tá? Eu estou dentro da performance adequada, tá? Eu estou dentro da minha performance, porém eu estou tendo um dia só que é negativo, só um dia ou 2, tá? Mas minha performance está adequada, eu continuo dando os parâmetros. Agora, desvios mesmo, de realmente ter um payoff muito ruim, ter uma taxa de acerto muito ruim, tá nos mostrando algo mais oculto aí, a gente tem que ir atrás.
Tá? Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de análise de desempenho. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.